São Sport TV. Bom, a palavra específica, acho que o torcedor deve estar pensando em várias na manhã dessa quinta-feira, né? Frustração, vexame, muita gente falando também que foi uma zebra, né? Uma zebra jurássica, né? Fazendo referência ao mascote do Souza da Paraíba, que é o dinossauro, mas certamente é uma derrota e uma eliminação muito precoce, muito prematura, que o Cruzeiro não estava esperando nessa primeira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro foi para essa partida contra o Souza na cidade que tem o mesmo nome do time, né? Cidade de Souza, na Paraíba, e realmente a gente vai precisar analisar várias coisas sobre essa partida. A primeira delas é que o jogo foi no estádio Marizão e uma chuva muito forte, né? A chuva no Sertão, inclusive, é considerada uma bênção, né? Mas para a partida de ontem, ela não foi um ponto positivo. O gramado realmente que já não estava em boas condições, era um gramado muito alto, que já prejudica que a bola role naturalmente. O gramado encharcou muito, inclusive o nosso produtor que estava trabalhando lá, o Sérix Ramon, fez registros ao lado do campo, né, na área técnica. O banco de reservas ficou completamente alagado, virou uma piscina. O próprio Souza teve que colocar alguns bancos de plástico para que os reservas pudessem se sentar. Então, o gramado estava muito ruim. O que a gente viu ao longo dos 90 minutos, sem contando os acréscimos, foi um jogo de pouco futebol, né? Pouca bola rolando. Claro que isso prejudica a equipe que tem mais técnica, que coloca mais a bola no chão, que no caso é o Cruzeiro. Os próprios jogadores, o Nicolás Larcamon, evitaram justificar essa derrota falando do gramado, das condições do gramado também prejudicadas pela chuva. Disseram sim que realmente foi um resultado vergonhoso, que não estava planejado, que eles têm que assumir a culpa e pedir desculpas ao torcedor por conta dessa eliminação precoce, derrota de 2-0 para o Souza nessa primeira fase. Uma derrota que é um prejuízo muito grande esportivo para o Cruzeiro na temporada, porque minimamente a SAF e a diretoria do Cruzeiro planejavam que o Cruzeiro chegasse pelo menos às oitavas de final da competição, e um prejuízo financeiro muito grande, né? O Cruzeiro deixa de ganhar aí pelo menos 7 milhões se contava chegar nas oitavas de final da competição. Se avançasse para a próxima fase, a segunda fase da Copa do Brasil, ganharia 1,7 milhão mais ou menos. Então o Cruzeiro vai ter um prejuízo muito grande por conta dessa derrota e dessa eliminação precoce, que foi uma enxurrada de memes também nas redes sociais. Tem de todos os, digamos assim, níveis de deboche, né? O Hulk, por exemplo, fez de forma elegante, parabenizou o Souza, ele é paraibano, né? Então fez um post ali parabenizando o Souza pela classificação, ele representou o estado da Paraíba, mas... O Hulk que se chama Givanildo Vieira Souza, né? Pois é, e aí pegou carona na rivalidade, né? Evidentemente, o Hulk aproveitou para dar uma estocada no Cruzeiro. Né? Tem um vídeo circulando também do presidente do Souza, que no fim disse para a CBF fazer o Pix, né? Ali ele está num estado realmente de grande empolgação. Né? Alto, né? Com a classificação. Mas assim, de tudo o que circulou, o que me chamou a atenção foi o resgate de uma reportagem com uma declaração do Ronaldo, o Paulucci, dizendo que o Cruzeiro poderia ser candidato ao título da Copa do Brasil e que ia surpreender nessa edição. Aí é aquela famosa história do o print é eterno, né? E ali realmente o Cruzeiro não corresponde ao que o gestor da SAF estava imaginando para essa temporada. O print é eterno, nesse caso, o vídeo é eterno também, né? Inclusive, essas pretensões do Cruzeiro, dessa diretoria e da SAF, têm sido motivo de questionamento, né? No ano passado, o Ronaldo e, na época, o Pepa, então, treinador do Cruzeiro, falavam muito de uma competição internacional, que o Cruzeiro poderia brigar, e o Cruzeiro teve um início de campeonato brasileiro muito bom, chegando até a estar perto ali da zona de classificação para a Libertadores, e no final do campeonato, o Cruzeiro teve um drama para lutar contra o rebaixamento, e no final até conseguiu uma vaga para a Sul-Americana que, de certa forma, atingiu esse objetivo. É claro que é difícil dizer se o Cruzeiro brigaria por título da Copa do Brasil, mas, de fato, essa eliminação é muito traumática para o Cruzeiro, o torcedor, e para a diretoria, por conta desse aspecto financeiro e, principalmente, também do aspecto esportivo. O Cruzeiro não pretendia estar eliminado a essa altura. Se iria brigar por título ou não, é muito difícil dizer. É claro que o Cruzeiro tem um time melhor do que o do ano passado,
e prova disso é como o Cruzeiro foi ao mercado. O Cruzeiro se reforçou mais nessa temporada de 2024. A comparação do investimento financeiro entre as duas equipes, né, Cruzeiro e o Souza da Paraíba, é até muito cruel, né? O Cruzeiro tem uma folha salarial 40 vezes maior do que a equipe do Souza, que tem uma folha salarial em mais ou menos de R$230 mil, e o Cruzeiro deve beirar aí a faixa de 8 milhões de pagamento de honorários para os seus jogadores do mês. Então, assim, a discrepância é muito grande e isso, obviamente, ilustra e mostra o tamanho dessa eliminação que, com certeza, está deixando o Ronaldo de cabeça quente, né? O Cruzeiro até teve oportunidades, a gente está dando uma olhadinha nos lances. No primeiro tempo, o Cruzeiro chegou com o Arthur Gomes, que talvez tenha sido um dos jogadores que tenha tido mais oportunidades pelo Cruzeiro, mas o Cruzeiro teve muitas dificuldades, sobretudo por conta do campo. A impressão que eu tenho é que o Souza entendeu melhor as condições do gramado e as condições da partida. O Souza jogava muita bolas esticadas, né, bolas alongadas nos pontas, e o Cruzeiro acabou tomando alguns contra-ataques. Até no primeiro tempo, o Rafael Cabral faz duas defesas importantes. O Felipe Machado, que começou como titular nessa partida, volante, ele estava atuando ali meio que como um terceiro zagueiro. No primeiro tempo, ele dá uma bobeada muito grande, o Cruzeiro quase toma um gol, e no segundo tempo, já aos 40, já no finalzinho da partida, aos 42 do segundo tempo, 43, o Souza faz 1-0 com o Danilo Bala e o próprio Danilo Bala faz o segundo. Rafael Cabral está sendo muito criticado porque os torcedores acreditam que ele falhou, né? Tá rolando até uma piada muito forte com o goleiro do Cruzeiro, sobrou para ele, coitado, né? Dizendo que o braço dele é curto, que ele não chega nas bolas. E claro, o pessoal fazendo uma analogia com o dinossauro, o Tiranossauro Rex, né? É uma maldade grande com o Rafael Cabral, que fez boas defesas no primeiro tempo, mas realmente tomou esses dois gols e o Cruzeiro foi eliminado com algumas dessas situações, né? O William, por exemplo, lateral direito, foi preservado, não começou como titular. O Wesley